Olá pessoal, bem-vindos ao nosso tutor único. Bom pessoal, vamos lá, vamos fazer mais um vídeo de MS do mês, né? Esse mês a gente vai começar com mais um MS extremamente icônico, porém não é o Zaco. É, eu sei. Um vídeo de MS já foi, de MS único já foi mês passado, né? Que eu fiz o Gelgug, que também, pra mim, é um dos melhores MS da Guerra de um Ano. Esse aqui também é um MS tão poderoso quanto. Então, acho que alguns de vocês já vão deixar aí, tem alguma pista, alguma coisinha, outra, mas outros já vão querer me trucidar, né? Me falar que eu sou traidor, que eu tô fazendo só os MS da Federação mais ferradão, não sei o que lá, blá, 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 blá. Tá, foi mal aí, mas dessa vez eu tenho que fazer dele, e é um dos MS mais icônicos da série, né? Na verdade é o garoto pôster da série. Alguns de vocês já devem ter descoberto, mas assim eu vou deixar alguns segundinhos aí pra vocês tentarem imaginar que MS que é. Bom, acho que você já deve ter descoberto, né? Esse MS dessa semana vai ser o Gundam. Sim, o Gundam original, o RX-78-2, né? Que é o garoto pôster da série Gundam, né? Vem do nome dele também de todas aí, né? Pessoal, eu sei, alguns de vocês falam assim, mas historiador, qual Gundam que você vai falar? O RX-78-2 original da série Gundam UC principal, tá? Foi a primeira que saiu em 1978. É sobre ele que eu vou falar. Eu sei que alguns de vocês vão falar assim pra mim. Ai, traidor, não sei o que lá. Calma, gente. Ainda tem um monte de coisa pra falar. Tem um monte de MS pra fazer. Não se preocupa. Vai sair bastante coisa. Inclusive que, como praticamente toda a série Gundam tem um Gundam, né? Dessa vez eu vou falar do Gundam original, da série UC. E como a série UC também tem várias linhas do tempo diferentes, eu estou falando da série C original, que foi feita do anime de 1968 e depois compilado nos filmes. Essa versão do RX-78 que eu vou fazer. Variações, mundos alternativos, MSV, não entra aqui, tá? Então, já vou deixar isso bem explicado, para depois ninguém reclamar comigo lá na frente nos comentários, beleza? Então, já vamos acabar com essa introdução que tá ficando muito longa, então vamos lá. Antes da gente começar também, vou aproveitar, né? Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. Espero que estejam gostando. Pessoal, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixa um like, deixa um comentário. Tudo isso eu vou estar respondendo. E também, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, né? Então, vamos lá. Vamos começar também, né? Com a parte mais chata, né? Com a parte técnica. Que é os dados técnicos do MS. Como eu sempre falo, né? Mas, lembrando, pessoal. Antes da gente começar essa parte também. Eu sempre tento fazer algumas comparações com o universo nosso, né? Nossa realidade, fazendo comparações e fazendo algumas explicações para coisas que fiquem mais fácil de vocês entenderem, mais para vocês falarem, olha, tá acontecendo isso, ó, tô pensando isso aqui. Então, toda essa parte aqui funciona melhor para vocês e vocês conseguem compreender melhor, principalmente porque, o robô tem 18 metros, tá, mas como assim 18 metros? Então tem que fazer essas partes para vocês deixarem bem compreendidos, tá bom? Mas bora lá. Já falei o nome técnico, então vamos lá como nome, né? No Japão, né? Seria o nome como Gandamu, né? Mas aqui no Brasil, né? Um pouco mais fácil de pronunciar, ficaria Gundam, né? Ou, né? Se falar tudo rápido, Gundam, né? Então a pronúncia fica até mais fácil pra gente, né? Mas como alguns já são mais chegados, igual eu, né? Eu chamo de vovô Gundam porque ele foi o primeiro, né? E é uma longa linhagem de Gundams aí que a gente vai ver ao longo de quase 50 anos, né? O Gundam vai fazer aniversário de 50 anos em 2029. Por isso que esse ano agora que a gente tá em 2025, tá tendo várias séries, né? Eles estão lançando uma série de Gundam a cada 12 meses para comemorar esse aniversário até o aniversário de 50 anos. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos partir do manual, né? O que fazer quando ele ligar, quando ele está engasgando, o que fazer quando o reator resolver engasgar. Lembrando quando tem que fazer a troca de óleo do sistema de absorção de choque. Toda essa parte. Então, vamos lá. Né? O que fazer quando o Beam Saber resolve travar. Como fazer a limpeza do Beam Saber. Então, vamos começar pela altura. Ele é um MS de tamanho de 18 metros, que é um prédio e 6 andares certinho, tá? Então, se a gente for ver, é um prédio bem alto, né? Um prédio de 6 andares.
O seu peso totalmente vazio é de 43,4 toneladas, que é próximo a um tanque Type 10 japonês, tá? O modelo base dele pesa mais ou menos 44 toneladas. Já o seu peso completamente carregado é de 60 toneladas, que equivale a um tanque Challenger 2, tá? E aliás, até hoje é considerado como um dos tanques mais bem blindados que já foram criados. Pra vocês verem como é que o bicho é pesado. E o Challenger 2, se não me engano, também é um tanque da Segunda Guerra... Não, da Segunda Guerra não. Ele é um tanque da Guerra Fria, tá? Ele foi criado, se não me engano, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Se eu não estou bem enganado, né? Agora vamos pro reator. O reator dele é de 1380 kW. Pro universo Gundam, a gente pensa assim, a gente tá falando de um reator, né? Parece que é muito pequeno, mas não, pessoal. Isso aqui gera energia pra caramba. O reator dele seria o mesmo que todos os motores de um bombardeiro Tupolev Tu-2. Ou seja, um bombardeiro nuclear, uma nave, um avião criado para usar bombas nucleares. Todos os motores deles equivalem a um reator que é o tamanho de um carro. Para vocês verem como é que é a potência que esses geradores levam, né? Agora vamos comparar alguns MS da mesma época, né? Por exemplo, o Jin, né? O reator dele é de 1250 kW, ou seja, 130 kW a menos que o do Gundam original. E se a gente for comparar com o Zaku 1, né? Ele tinha um reator de 899 kW. Se a gente for ver, o primeiro, na verdade, seria como entre um dos primeiros MS, né? Ou seja, 481 kW a mais do que o dobro, né? De um Zaku 1. Então, assim, se a gente for comparar o uso, é uma diferença muito grande em mais ou menos aí, né, deu mais ou menos aí uns 6, 7 meses de tempo para aumentar um reator de 899 para 1380. Então, uma diferença bem grande. Alcance de sensores, o alcance deles é de 5.700 metros, ou seja, 5 km e 700. Seu tempo de giro de 180 graus é de aproximadamente não, é de 1,5 segundo, né, completamente. E depois, colocado o sistema de Magnetic Coating, esse tempo diminui para 1,1 segundo, tá? Sua velocidade máxima é de 165 km por hora. Sua velocidade de cruzeiro, ou seja, pessoal, é a velocidade média que o MS tem enquanto ele estiver em alguma área, dependendo se for um espaço ou terrestre. Dá algo em torno entre 90 e 130 km por hora. Claro que isso também depende das condições do terreno ou do espaço também, né? Porque no espaço também a gente tem que lembrar que todos os MS da primeira geração, os radares deles não eram muito confiáveis. Então, basicamente, todos os pilotos tinham que controlar e conseguir se mover basicamente e unicamente utilizando visualização, tá? Então, esses MS não podiam ser muito rápidos por causa disso. Porque se você não enxerga, como é que você vai conseguir se movimentar? Eu tô voando a 200 km por hora, beleza. Apareceu um pedaço de asteroide na minha frente. Cara, não dá muito tempo de você ter uma reação tão rápida. Então esses MS têm esse costume de serem um pouco mais lentos, tá bom? E lembrando também que toda a tecnologia, a gente está na primeira guerra que foi introduzido os Mobile Suits, né? Então todos eles é a mesma coisa quando a gente começou a colocar os tanques. Os primeiros tanques eram extremamente lentos, né? Os primeiros aviões também não eram não eram extremamente rápidos, então a gente vai melhorando isso conforme o tempo vai passando. Mas vamos lá. Propulsores. Seus propulsores são 2 propulsores de 24.500 kg, que esses aí ficam na mochila, e mais 4 de 1.870 que ficam nos pés. 2 propulsores desses em cada pé. Beleza? Por último, a blindagem dele, né? Sua blindagem é constituída de Luna Titanium. Infelizmente, a parte de Luna Titanium não dá pra gente falar muito aí como é que fica essa parte, porque ele é um metal fictício, tá? É uma versão de titânio criado possivelmente na Lua, né? Não fala aonde essa liga metálica foi criada.
Mas, né, utilizando o nome, eu entenderia que seria algo próximo como uma versão de titânio, que é mais leve e muito mais resistente do que a versão original do titânio. Lembrando também que titânio não é um metal tão pesado, mas porém ele é um metal extremamente resistente. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos à parte de desenvolvimento, né? Aqui agora a gente começa aí uma parte aí né? Uma parte um pouco mais interessante, mas antes disso, né, eu vou reservar aqui uns 3 minutinhos aí, mais ou menos aqui, explicando a criação. Essa criação do MS molda bastante a série, e também tem essa parte de moldar também o entendimento de como ela foi criada, tá? Inicialmente, a série Gundam, pela história original criada pelo Tomino, ela era para ser, a novelização ser um pouco mais pesada. Porém, como a Bandai, né, que foi a contratante do Tomino, queria uma história mais para crianças de até 11 anos, né? Aí tinha essa coisa mais de bem contra o mal, a parte boa contra a parte má ser mais caricata, o aspecto ruim não se reflete muito bem, não se refletiu muito bem com a história do Tomino. Ou seja, a novelização realmente é uma parte pesada, deixa ambos os lados um pouco mais nebulosos em relação a quem realmente está certo, quem está errado, né? Quais foram realmente as ideias. E principalmente porque, se a gente for olhar, os MS zeônicos, eles têm mais aquela ideia, um padrão mais militar mesmo, né? Do que as unidades da série, as unidades Gundam mesmo, que aparecem como a parte boazinha da história, tá? Mas, em relação a essa parte nebulosa, eu, historiador, e como o canal é meu, e no meu ponto de vista, eu acho que o mais justo foi o exército zeônico que estava procurando liberdade e o reconhecimento dos habitantes espaciais, os entre aspas, né, Space Knights, contra o governo da Federação, que via a colônia apenas como fábrica de commodities e conforto para a vida nababesca das pessoas ricas suficientes que ficaram na Terra, sugando recursos do pessoal que trabalha no espaço. Principalmente o alto comando da Federação, tá? Então, dessa forma, ao meu ver, a luta zeônica pela liberdade, né, é muito mais relevante do que simplesmente a Federação, que queria simplesmente a manutenção do poder e do status quo dele, tá bom? Então, já falei essa parte. E tem também a gente pode ver essa ideia também, ela é bem parecida com a ideia das 13 colônias americanas, que entraram em guerra contra a Inglaterra por liberdade. Elas venceram e foi criado os Estados Unidos, né? Mas pode ter certeza que se tivesse acontecido o contrário, todos os chefes desse movimento seriam tratados como traidores, né? E as leis seriam cumpridas em relação a traidor, tá? Vou deixar semi-entendido essa parte. Agora vamos para a parte de desenvolvimento mesmo, né? Então, primeiro, pessoal, tem que dizer que o Gundam foi a obra-prima da Guerra de um Ano, tá? Eu não posso afirmar que esse MS não foi mais poderoso e mais avançado em relação técnica e uso de estrutura e blindagem dele. Ele foi todo e completamente feito de Luna Titanium, o que faz esse MS basicamente ser um terror no campo de batalha, já que a blindagem dele basicamente absorvia qualquer tipo de dano em qualquer área de armas das zeônicas, praticamente sem tomar dano nenhum ou danos mínimos, né? Tirando as bazucas, a Zaku MG era basicamente inútil contra ele, né? E não tinha o que fazer, né? A única arma, as únicas duas armas que poderiam fazer algum tipo de efeito contra o Gundam seria os Hithawks, né, que são os machados, ou as bazucas. Tirando essa, qualquer outra arma não fazia muito efeito, tá? E inclusive, né, o Gundam poderia destruir o Zaku com um único golpe, já que as armas e tecnologias deles eram, né? É que assim, a gente também tem que lembrar que o Gundam ele foi criado como um MS para combater outros MS. O Zaku não foi criado para combater outro MS. O Zaku foi criado para combater naves de batalha. Então a função dele é outra. Então o Gundam surgiu como uma contra-arma dessa parte, já que se a gente for ver também na Batalha de Lum, né?
o exército da Federação tomou um pau horroroso pros Akos. Basicamente, eles arrebentaram aquela batalha foi basicamente quase uma luta só de um lado. O exército da Federação só apanhou do exército Zeônico. Mas aí eles tiveram que fazer essa parte, tá bom? Então, e também, né, o equipamento de BIM, que era muito mais... O equipamento de BIM que a Federação conseguiu criar era muito mais avançado que qualquer coisa que o exército Zeônico tinha, né? Então, isso aí foi um ponto crucial também pra virada da batalha dessa parte, tá? Outra capacidade extraordinária do SMS era o seu computador interno, ou seja, o computador de batalha dele, ele coletava todos os dados de batalha realizados pela unidade em um computador que fazia, ele fazia uma parte de machine learning, né? Aquela ideia de você vai ensinando a máquina como ela vai combater cada vez melhor, tornando ela cada vez mais letal para cada combate que ela sobrevive. Ou seja, a ideia do SMS era ser um repositório, era uma unidade para ficar na linha de frente, para ser um repositório de dados, para depois esses dados serem passados para outras unidades para combater melhor. Então a ideia do Gundam seria o quê? O que o exército Zeônico demorou anos juntando tecnologia, estudando, fazendo parte de estudos para ver como é que funcionaria o MS no espaço, como é que ele funcionaria. Esse computador seria uma forma de eles encurtar esse tempo, colocando uma unidade muito capaz de sobreviver muito tempo no campo de batalha para trazer essas informações, tá? Então, conforme cada batalha vai acontecendo, ele vai ficando cada vez melhor. Próximo também, né, a gente tem as armas Beams, que é CMS carregado, inclusive a Beam Rifle e as Beam Sabers, né, que usam uma tecnologia de plasma, né, para atirar ou danificar, né, essa capacidade seria suficiente para danificar ou destruir seriamente uma nave de batalha, tá? E também, né, outro ponto importante que eu não coloquei aqui, tinha esquecido de colocar no meu roteiro, é que tem o Core Booster também, que é uma unidade, né, como é que eu poderia explicar? Um avião pequeno que cabia dentro do corpo do MS. Esse avião teria como uma capacidade como um pod de fuga para o piloto. Juntamente com esse pod de fuga, todos os dados do computador ficariam armazenados no Core Booster, para em caso de danos muito altos ou irrecorrentes da unidade, esses dados poderiam ser coletados mais facilmente e não perdidos no campo de batalha para as unidades inimigas, que depois poderiam tentar pegar esses dados para tentar fazer engenharia reversa dessa unidade, tá? E essa unidade, depois de um tempo, ganhou também a alcunha dele de Demônio Branco, né, devido à letalidade dela no campo de batalha, onde ela poderia muito bem, ela teve até a capacidade de destruir um esquadrão inteiro de unidades sozinha. Então, o Gundam é uma unidade que ficou muito poderosa, mas ela nunca passou do estágio de protótipo. Mas o historiador não sei o que lá, teve um monte de Gundam Frame. Sim, os Gundam Frames tiveram. Mas o Gundam mesmo, a ideia do RX-78-2, não. Ele nunca foi uma unidade que foi criada para ser produção em massa. A unidade que era baseada nele, que foi a versão de produção em massa, é o Jin, que tem o vídeo aqui no canal. Então, o Jin é a unidade que foi criada para isso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Pelo que a gente sabe também, foram 99 esqueletos construídos para essa unidade. E mesmo assim, né, essa unidade se tornou o pôster da série Gundam, beleza? Então, outro ponto de análise importante que eu tenho que deixar é que o Gundam original foi muito baseado nas vestimentas samurais de batalha, né? Principalmente se a gente for olhar a cabeça, né? O capacete parece bem com um kabuto, né? Que é uma kabuto, e principalmente a parte do rosto, né? Com os Vzinhos para baixo, né? Para mostrar a intimidação, o que torna a unidade clássica, e foi bem baseado com essa parte do capacete
japonês dos samurais, tá bom? E agora vamos para a parte mais de desenvolvimento mesmo, como é que ela foi criada, para que ela foi criada, né, e qual era o plano. Essa unidade foi criada baseada nos planos da Operação V, ou Operação 5, não dá pra gente ter certeza. Alguns falam que é V, outros falam que é 5 em romano, né? Envolvia a criação de uma nova classe de nave cargueira, né, que seria a classe Pegasus, as primeiras naves da classe Pegasus. A White Base foi a primeira nave dessa classe, e outros 3 Mobile Suits foram criados unicamente para esse projeto, né? Que eram o Gundam, que é o que eu estou fazendo no vídeo hoje, o Guntank, já falei no vídeo, já tem vídeo dele aqui no canal, então dá uma olhadinha. E por último a gente tem o Guncannon, e que foi criado para essa comprovação, tá? Então, o que era para fazer? O Gundam foi uma unidade criada para ser linha de frente. Ele era para ser a ponta da lança do sistema de ataque da Operação V. Ele teria que ficar na linha de frente para aguentar muito dano e poder causar dano e recebendo o suporte das unidades do Guntank e do Guncannon, que ficariam mais na linha de fundo, protegendo as costas e fazendo ataques a maior distância, fazendo uma negação de área para o inimigo, para ele ir diretamente para o Gundam original. Beleza? Então, por isso a sua blindagem foi feita muito mais poderosa do que as outras unidades dessa mesma série, tá? Essas unidades foram criadas em segredo nas colônias de Side 7, tá? Side 7 tinha fábricas lá, ele utilizou essas fábricas escondido. O Gundam, que a gente vê, é a unidade número 2, tá? O segundo esqueleto de Gundam que foi utilizado, criado apenas para testes, sendo que a unidade 2 foi a primeira unidade que realmente viu combate real, tá? A maioria dos pilotos mal conseguia andar com essa unidade, muito menos combater com essas aí. Mas a necessidade e desespero do exército da Federação por uma arma capaz de vencer os Akos foi muito necessária, já que a Batalha de Lum, né, que eu já tinha falado, mostrou completa superioridade do armamento zeônico e uma derrota horrorosa para o exército da Federação, né? Tanto que eles tiveram que assinar até o Tratado do Polo Norte, que proibia o uso de armas nucleares, tá? Mas em setembro, né, teve um ataque massivo das forças zeônicas, esse complexo industrial secreto foi invadido e trouxeram grandes perdas à Federação. 2 unidades Gundam foram severamente avariadas, porém quando a White Base veio recuperar as peças produzidas lá em Side 7, né, por pura sorte, não tem mais o que falar, né, o time do engenheiro tem mesmo, é a palavra TEM, tá? Tem Ray, que é o pai do Amuro Ray, né? É salvo pelo seu filho, que entre aspas, né? entre aspas, ele roubou o Gundam, né? Ele falou, achei um MS aqui, vou ligar esse negócio aqui, vou dar uma lida aqui como é que funciona, né? E vamos usar esse negócio, né? E aí o Gundam ele ia ser içado para White Base para ele ser retirado. Por sorte eles conseguiram fazer essa parte, tá? Teve uma batalha breve nessa área da colônia, né? Inclusive as 3 unidades Akos são destruídas na colônia, causando grandes estragos na parte interna da colônia. A última unidade recua, né? Que é a unidade do Char. Mas esses combates deram uma grande vantagem que as unidades Guntank e Guncannon não sofreram danos para eles serem trazidos para a White Base, tá? Além disso, é mostrado que o Gundam tinha capacidade de armas equivalente a uma nave de combate, o que deu um susto gigantesco para as forças zeônicas, já que eles nem imaginavam que o exército da Federação tinha um MS, quanto mais um MS que tinha a capacidade de destruir um Zaku com um único tiro. Então, esse aqui foi um fator muito importante. E, né, além da tecnologia, esse computador educacional dele foi uma ferramenta excelente. Permitia que a unidade fosse se adaptando aos padrões de ataques dos inimigos, assim, agindo de forma... ela começa a prever quando a unidade vai atacar,
então performando ações cada vez mais rápidas e dessa forma transformando essa unidade numa coisa totalmente letal, né? Bom, já falei do Core Booster, já tinha falado, mas pra quem não entendeu, é uma mini navezinha, tá? Ela tem capacidade de fazer essa parte de fuga e nenhuma unidade de produção em massa como o Jin não tem essa capacidade, beleza? Vamos lá, outro sistema dele também é o escudo anticalor ou filme anticalor. O nome é parecido, o efeito é o mesmo, porém são duas versões diferentes e em cada uma tem uma explicação, tá? Então, uma aparece no filme, outra aparece no anime. Então, como eu tô falando da série UC original, o filme e o anime eu tenho que falar mais ou menos essa parte, tá? O primeiro é o escudo anticalor. Essa versão é bem parecida, para quem já assistiu o Gundam Zeta, é o sistema Balut, né? Que é um sistema onde é que o MS ficava com colocava nas costas uma mochila gigante que tinha um bolsão, tipo um airbag gigante que teria a capacidade de aguentar o calor da reentrada, não queimando a unidade, e ela protegendo ele enquanto ela fazia essa parte da descida atmosférica, né? Só que dessa vez esse balão ou bolha já está integrado no sistema do Gundam, né? Ele sai da parte da cintura dele e encobre toda a unidade, dissipando o calor, para ele não queimar enquanto estiver descendo na descida atmosférica, tá? Porque lembrando que, né, a atmosfera terrestre, qualquer coisa que entre na atmosfera e tá caindo aqui, ela vai queimar, né? E também, né, esse sistema também está implementado no Guntank, tá? Esse sistema até é mostrado quando no anime original de 79, o Guntank também utilizando esse mesmo sistema para fazer a descida na atmosfera. Agora, essa versão aqui aparece mais no filme, tá? Esse segundo sistema é um pouco mais... Ele é um sistema um pouco mais bruto, né? Ele é um sistema que usa praticamente a potência mesmo do motor e do sistema de resfriamento da própria unidade para fazer isso. Então, como é que é feito? O MS posiciona o escudo dele próximo do peito e mais um pouco à frente dele, né? Mais ou menos na altura entre o peito e a cabeça, protegendo toda essa parte. Enquanto isso, ele libera todo o sistema de ar frio e o sistema de resfriamento para jogar o ar frio no escudo, resfriando ele e resfriando o corpo do MS, enquanto parte desse calor é transferido, né? Enquanto isso, né, para ele não subir de temperatura o suficiente para que ele queime ou derreta dentro dessa parte, tá? Dessa forma, ambos os sistemas permitem que a unidade tenha a capacidade de pousar na Terra, tá? Porém, né, não é especificado isso nem no anime nem no filme. Só é dito que a unidade tem capacidade de descer fazer a descida sozinha, né? Até chegar na Terra mesmo sozinha. Porém, eu acredito que a unidade não teria como fazer essa capacidade de pouso assim tão fácil. Provavelmente ela sofreu algum dano quando ela termina de descer, porque lembrando que ela está em velocidade terminal, né? Ou seja, ela está na velocidade máxima dela descendo até a Terra. Mesmo com a propulsão, o sistema de propulsor do Gundam não tem capacidade suficiente para combater a gravidade da Terra. Então, no mínimo aí, mesmo que ele vai depender da forma que o piloto pousa, mas eu acredito que vai ter algum dano aí, tá bom? Mas aí é minha interpretação. Se você discorda, não tem problema. Ou se você não discorda e quer questionar isso aí, pode entrar no Discord do canal ou também deixar um comentário aqui no canal, no vídeo, que eu respondo pra você por que eu acho isso, beleza? Por último, pessoal, sistema do Magnetic Coaching, um envelopamento magnético, para ficar um pouco mais simples, tá? Pessoal, esse sistema, existe uma dúvida bem grande de quando ele surgiu. Algumas fontes indicam que ele era um sistema
que foi criado unicamente pela Federação, e tem outro que é um sistema extremamente parecido ou quase igual, é Zeônico, tá? E como o canal é meu, de novo, eu tô colocando que, pra mim, esse sistema é o sistema Zeônico que foi roubado do asteroide de Pesum, tá? Então, o que acontece com esse sistema de envelopamento magnético? Bom, basicamente assim. Quando tem, se a gente for ver, né, é igual você pensar numa articulação humana. Por que a gente não todas as articulações nossas têm cartilagem? A cartilagem, ela funciona como como é que eu poderia dizer? Um objeto que ele não vai fazer duas coisas muito duras ficarem raspando uma na outra. Osso raspando em osso, ele vai começar a se desgastar. Como por causa da cartilagem, a cartilagem tem a função de proteger. Ela é mole, então ela permite que você faça o movimento, porém ela também tem a capacidade de absorver algum tipo de impacto, fazendo com que não tenha fricção, né, entre as juntas e diminuindo a pressão. Então o sistema magnético faz essa mesma coisa. Então são duas juntas, as duas peças ficam magnetizadas com o mesmo polo, então elas ficam se repelindo o tempo inteiro, diminuindo a fricção entre as juntas e facilitando os atuadores do MS, fazendo com que eles sejam gerando movimentos mais leves e menos estresse entre as peças, gerando uma mobilidade 27% melhor do que a versão original, né? E por último, né, a última tecnologia que foi criada para essa unidade é o piloto automático, né? Essa capacidade só é atingida no final da série, quando o computador do Gundam já tem dados suficientes de combate para que a unidade possa se movimentar de forma independente. Porém, esse sistema é bem rudimentar, tá? Lembrando que o Gundam basicamente ele luta só por 4 meses, né? Ele fica setembro, outubro, novembro, dezembro. Fica 4 meses lutando. Então, basicamente, ele não tem tanto conhecimento e também é um sistema bem simples de IA, simplesmente ela reconhecendo essa parte. Tá bom? Então, a gente já fez a parte de desenvolvimento, agora vamos para a parte das armas. Né? Vamos para as armas de curto alcance, primeiro, né? A primeira arma que a gente vai falar, né, é o Beam Saber. É a primeira arma, é a arma mais icônica, né? É uma espada de lâmina única e omnidirecional. Omnidirecional por quê? Porque ela corta em qualquer ponto que ela tiver. Não importa se você precisa de um alinhamento, ela sempre vai cortar, tá? Ela é uma arma criada a partir de 2 componentes, tá? Primeiro é um campo eletromagnético conhecido como campo I-Field, e segunda função é para conter a segunda parte, que é um componente que é um plasma emitido pelo capacitor de dentro do sabre, que ele corre em volta desse sistema eletromagnético, criando uma serra elétrica de plasma, tá? Tendo a capacidade de cortar praticamente qualquer objeto. Apenas uma pintura anti-beam tem capacidade de proteger temporariamente contra essas armas. Lembrando que cada vez que um contato desse acontece, boa parte dessa pintura de beam é perdida para fazer essa proteção. A partir do momento que dessa camada de beam acaba, vai cortar igual ao normal, tá? É a Beam Javelin, tá? A Beam Javelin, ela é um prolongamento do Beam Saber original, tá? Algumas imagens que eu vi, a Beam Javelin são três beams juntos. Outras falam que é só o outro e é só o mesmo da espada, o mesmo do Beam Saber, só que com uma peça de prolongamento, né? E tem outros que falam que dá para desmontar isso aí e diminuir o tamanho da Beam Javelin. É uma das poucas armas que é mais estranha, bem difícil de você conseguir informações bem concretas sobre essa arma, tá? Ela é uma versão com capacidade de perfuração muito maior do que uma Beam Saber, tá? Porque a Beam Saber toda a lâmina corta. A Beam Javelin não, é só a ponta dela, só essa parte que vocês estão vendo aí, que essa é a parte rosinha, tá? A Beam Javelin, na verdade, ela assim, até a bolinha também corta, tá? Então seria essa bolinha junto com os 3 espinhos. E isso daqui transforma a arma com mais capacidade de perfuração, tá? Então permite perfurar muito mais longe. Porém, também dá a capacidade do próprio MS lançar essa arma por longas distâncias,
Só que lembrando, você lançou a arma, depois você perde e você fica sem arma. Então, é isso que você tem que pensar, tá bom? E agora que a gente tem aqui é o Gundam Hammer. Gundam Hammer, tá? Eu acho que é uma das armas mais estranhas que que resolveu colocar no arsenal do Gundam, né? Tem duas versões dessa arma, mas vamos lá. A primeira consiste numa bola de espinho, tá? Ela é bem parecida com uma arma medieval antiga, né? Que é a Morning Star, ou Estrela da Manhã. Essa versão, ela é presa numa corrente, que é arremessada. Essa corrente causa dano cinético, né? Ou seja, essa arma não tem nenhuma parte de energia, não tem nada. Simplesmente você pega uma bola de ferro, gira ela e joga no MS inimigo. É bem isso, tá? Essa é a versão antiga e depois agora a gente tem a versão do Hyper Hammer. O Hyper Hammer é uma versão modificada do Gundam Hammer original, só que dessa vez a gente adiciona propulsores internos dentro dessa bola de espinhos para aumentar o dano cinético e o dano de a velocidade que essa bola vai acertar o inimigo, né? Basicamente seria como uma bola de destruição, né? Só que aí, né, tem algum ponto que alguns já vão ficar bravos comigo, mas eu acho que não é tão condizente uma parte. Eu acho estranho pra caramba essa parte da corrente do Hyper Hammer entra dentro do Hammer. Por quê? Se você utilizar uma corrente desse negócio, a corrente ficaria dentro, você precisa de um sistema de tipo um molinete, né, para puxar essa corrente de volta para ela ficar na ponta, e depois você tem por causa disso você vai tirar espaço. E também a gente tem que usar espaço para a corrente ficar enrolada lá dentro dele. Então tornaria a arma oca. Então, se ela é oca, ela perde peso. Se ela perde peso, ela perde dano na hora de você jogá-la. Então, é simples parte de física, né? Quanto mais denso for um objeto, mais pesado ele é quando ele é jogado. Mas isso daí é minha parte que eu entendo, né? Então vamos começar agora as armas de longa distância. A primeira arma de longa distância que a gente vai falar é a arma Beam, né? Que é o Beam Rifle dele, né? O termo técnico dele seria o BOA XBR-M79-07G Beam Rifle. Esse foi o primeiro rifle realmente funcional de beams criado na Guerra de um Ano, tá? Tem a versão protótipo, mas a versão protótipo a gente não teria como comentar por causa que é um protótipo. Ela não é uma versão finalizada, tá bom? Então, é a primeira versão de BIM finalizada que teve realmente liberação para entrar no combate, tá? Foi baseada na tecnologia de BIMs. BIMs são partículas, tá? Essas armas eram empregadas em naves de batalha, ou seja, precisava de um reator gigantesco e uma nave grandona para caber uma arma dessa capacidade, né? Mas o rifle do Gundam só foi possível usando uma nova tecnologia. Foi a tecnologia do ECAP. Alguns vão falar assim pra mim: ah, mas historiador, ECAP não é a tecnologia do Gundam Zeta, que tem a troca de pente, né? Calma. ECAP é a mesma tecnologia, é uma tecnologia um pouquinho diferente. Essa primeira versão, o ECAP fica dentro do rifle, que ele funciona como um capacitor. Ele pega aquelas partículas menores que estão lá dentro, utiliza uma parte da energia do reator e aumentando como se fosse um capacitor mesmo, e aumentando a capacidade destrutiva do rifle, gerando a 1.9 MW de potência, tá? Quando ela foi criada em setembro, né, ela teria a capacidade de destruir qualquer unidade da Guerra de um Ano com um único tiro, tá? Anterior a ela, qualquer coisa ela era destruída com um único tiro, né? Principalmente a gente só tinha unidades Zaku 1 e Zaku 2, tá? Porém, né, por limitações tecnológicas na guerra, essa arma só poderia tirar de 12 a 15 tiros antes de ser recarregada ou descartada. Lembrando, pessoal, tecnologia do ECAP, no primeiro criada, o ECAP não podia ser retirado. Então o que acontecia? O Gundam, depois que ele dava uns 12 a 15 tiros dele, ele tinha que descartar essa arma e pegar uma nova que já estava carregada. A partir do momento que o capacitor perde a quantidade de partículas que tem lá dentro,
ele precisa ser recolocado no sistema para pegar no sistema para recarregá-lo. A ideia do ECAP do Gundam Zeta e daí para frente era o quê? São sistemas de pentes de munição, igual o pente de uma metralhadora, um fuzil essas armas. Então você tiraria o pente, tiraria o ECAP, colocaria um novo e ele pode atirar novamente. E você pegaria esse ECAP e pegaria de novo, porque se a gente for ver, nessa aí você tem que descartar a arma inteira e pegar uma nova. O sistema de ECAP não, você só jogaria o pente fora e colocaria um novo para poder atirar. Eu acho que assim fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. E temos um adicional, né? Adicional do rifle original, que é o Super Napalm, tá? Que é um lançador de 4 foguetes que poderia ser anexado na parte de baixo do rifle, que serve como são foguetes de Napalm, né? Napalm, para quem não sabe, é napalm, né? Ou também napalm, que é um tipo de mistura pegajosa que é altamente inflamável, tá? Basicamente ele é quase como se fosse um gel, um álcool gel, só que em vez de ele pegar fogo como se fosse um álcool normal, imagina um álcool gel que demora tipo 2-3 horas pegando fogo. Basicamente, eu acho que seria a ideia mais próxima para passar aqui para vocês. Tá bom? E agora a gente vai um pouquinho para as armas convencionais. Já vou me preparar aqui, alguns de vocês vão querer me esganar, mas eu já vou deixar avisado, tá? Então eu vou começar pela Vulcan de 60mm, que é a arma clássica do Gundam, né? Que são as duas metralhadoras de calibre pequeno, ficam basicamente na parte da testa do Gundam, né? Um pouquinho acima do olho. Essa arma seria uma função secundária, mais de defesa, tendo capacidade de interceptar mísseis ou causar danos em áreas mais sensíveis, como sensores, câmeras. E, bem, bom, né? O Zaku também não aguentou muito pro tiro disso aqui. Mas, vamos lá pro momento, isso aí tá errado, né? Lembrando que eu sempre falo, eu sempre uso a parte de tentar explicar com tecnologias e equipamentos do nosso universo. Então, quando tem essa parte, eu tento trazer mais próximo da nossa realidade do que para fora. E também tem muita briga nos fóruns em relação a isso. Então, né, vamos lá. Primeiro, né, a gente tem uma arma real, a gente tem no nosso mundo, né? Se for um cartucho de 60mm não daria certo. Porém, a gente tem uma arma muito parecida com o nosso mundo, que é o canhão rotativo Gal 8 Avenger, né? Ou seja, é o canhão do avião A-10 Thunderbolt. Vocês já viram esse avião, né? Ela é uma arma, o A-10 Thunderbolt foi criado exclusivamente para colocar esse canhão dentro do avião, tá? E só para vocês terem uma ideia, um canhão desse de 30mm seria capaz de perfurar 59mm de aço a 1 km. É isso aí. Ele perfura 59mm. Ou seja, quase 6 centímetros de aço. Uma bala disso aí fura. Passa isso aí como se fosse manteiga. Então, imaginando uma munição que seja o dobro de um canhão de 30mm, ela vai ser 8 vezes mais poderosa. Pesando em torno aí de... né, se a gente for olhar, o sistema inteiro do canhão Gal-8 Avenger seria mais ou menos aí em torno de... ele pesa mais ou menos aí 1 tonelada. Se a gente for pensar num canhão com o dobro disso aí, ele vai pesar mais ou menos 2 toneladas, o sistema inteiro, e o comprimento do cano, ele deveria ser mais ou menos aí uns 4 metros de comprimento. Mesmo que a gente pense numa versão miniaturizada desse cano, ele teria que ter 4 metros. Então ele fica muito grande e muito longo. Então, uma arma desse tamanho não ia caber dentro da cabeça do Vovô Gundam. Não tem como fazer isso, né? E também a gente tem que lembrar que essa área é bem apertada e tem um monte de sensores e câmeras extremamente sensíveis. Principalmente a vibração e calor. Esses dois efeitos danificariam vários desses componentes. Então, seria a mesma coisa que você atirar e ficar cego. Não daria muito certo, né? Então, para alguma coisa mais plausível, né, a gente vê que eu acho que fizeram um erro na hora da criação. As Vulcans deveria ser algo em torno de um calibre de 15mm.
algo bem parecido com uma, né, se a gente for comparar aí, seria mais parecido com uma calibre 50, uma bala de calibre 50. Aí sim, essas armas teriam capacidade de caber dentro da cabeça do Gundam, e também o peso não seria muito grande, né? Ficaria algo em torno aí de 400 quilos cada uma delas, juntamente com munição, tá? Então, né, seria uma completamente carregado com 500 cartuchos cada uma. Então, essa parte, com isso, né, a parte de vibração, recuo e calor seriam mitigados para evitar danos desses componentes tão sensíveis quanto na cabeça, tá? Então, agora a gente vai para a segunda arma de munição balística, que é a Hyper Bazooka. O nome dela correto seria a Blash Asterisco XHB-L-03/N-S espaço TD Hyper Bazooka, né? É uma bazuca com projéteis de 380mm, ou seja, muito maior do que do que as armas criadas pelos eônicos, né? A Zaku Bazooka, ela usa projétil de 360, ou seja, ela é 20mm maior, dá 2 centímetros a mais, né? E ela funciona mais, ela não é bem uma bazuca, assim como um rifle sem recuo, né? A maior parte dos gases são expelidos para a parte de trás da arma, e automaticamente, depois que um tiro depois que uma munição é atirada, ele tem um pente que ela vai colocar automaticamente o próximo projétil na arma. Essa arma carrega até 5 projéteis por pente. É uma quantidade bem razoável, né? Comparado a Jaish Bazooka, que tem 6. A Jaish Bazooka consegue carregar um tiro a mais. Tá bom? Então, basicamente, a Hyper Bazooka tem capacidade de destruir qualquer MS. Ela é uma versão até um pouco maior do que a Giant Bazooka. A Giant Bazooka já basicamente conseguia destruir um MS se acertar no torso, ou arrancar uma parte de um MS. Essa aqui facilmente também faz a mesma coisa, tá? E agora a gente tem as armas defensivas, e já tá chegando a parte final, né, da parte das armas, que é o escudo dele, que é o RX asterisco M-SH 008-S-01025. Ou nomezinho horroroso. Shield. Né? Esse escudo, ele é uma área, um negócio gigantesco criado com um largo pedaço de blindagem, só que a blindagem do escudo do Gundam, ele é um pouco mais específico, e o pessoal explicou como é que ele é criado. Então ele é uma blindagem composta feita de um sanduíche de vários materiais, entre cerâmica, aço superendurecida, aramida, né? E por fim uma camada externa feita de luna titânio. Esse escudo pesa 10 toneladas. É isso aí, pessoal. 10 toneladas. Um negócio pesado pra caramba. Né? Podendo ser equipado no antebraço, costas e mãos do MS, tá? Mas esse escudo não foi criado com a ideia de ser um pedaço de blindagem para aguentar porrada. E sim, ele é um escudo feito ao contrário. Ele é um escudo criado para absorver impacto e se deformar quando ele receber projéteis cinéticos, com bazucas ou foguetes, tá? Ou mísseis também. Então a ideia dele, na verdade, não é para ele aguentar o dano e absorver. Ele absorve o dano e todo esse impacto é transferido para todo o escudo, fazendo que o escudo seja destruído mais fácil, tá? Então o escudo toma o dano e depois ele colapsa por ele mesmo. Beleza? E aí agora a gente vai para a parte das reposições da unidade, quando é que ela foi feita, com as vezes da batalha. Mas, pessoal, vamos lá, vou ser bem sincero. Eu não posso falar toda essa parte, né? Porque aqui eu já tô vendo que já deu... O vídeo já tá dando quase 50 minutos. Então, se eu for falar cada uma das vezes que esse MS for deposto, eu tenho que fazer um resumo da série Gundam inteira aqui pra vocês. Não é a ideia desse vídeo, assim. Né, mostrar aí alguns pontos. Então eu vou fazer só algumas vezes que ele foi deposto, algumas que eu acho mais importantes,
E outras eu vou simplesmente deixar pra lá, que a gente sabe que se você quiser saber toda a série, todas as vezes que essa unidade for deposta, assiste o Gundam original, assiste os 3 filmes, você vai ver todas as vezes que ele foi utilizado, beleza? Então, a primeira vez que ele apareceu, né, foi o ensaio dele, foi quando ele estava em Side 7, salvando a White Base do ataque zeônico, né? A unidade e o piloto foram salvos por pura sorte, né? Essa vez foi mesmo sorte, né? Que o Zaku 2 e o Coronel Char, não, mesmo que não pudesse causar danos com a metralhadora, ainda tinham vários outros recursos que poderiam utilizar para danificar, pelo menos, o Gundam, mas, né, por questão de tempo e, né, roteiro, a unidade foi salva. Né? Enquanto isso, eles continuam em batalhas basicamente por sobrevivência, até eles voltarem para fazer a reentrada, para tentar chegar em Jaburo. Porém, quando eles foram fazer essa primeira parte, né, eles foram emboscados mais uma vez pelo exército zeônico, errando o caminho, indo para do lado que estava no controle zeônico na Terra, e eles tiveram que fazer todo o caminho para voltar até Jaburo para receberem recursos e consertos na nave que ela estava precisando muito. Porém, né, nessa parte, nesse momento também o Gundam acaba até quase se separando deles, né? E essa unidade vai parar na ilha de Cuscuz. O nome da ilha é Cuscuz. E aí eles têm a parte da reentrada. E depois aí continua essa parte até eles chegarem em Jaburo, receberem conserto, tá? A outra batalha mais completa seria a outra batalha bem grande, seria a batalha em Solomon, né? Que o Gundam, com a ajuda do Core Booster, destrói a Big Zan. Tem outras batalhas no meio, mas elas não são tão assim que vale a pena ficar falando. Né? E continuam as várias batalhas até a batalha final em Aboaki, né? Onde a unidade tinha o trabalho inicialmente de penetrar as forças de defesa da fortaleza de Aboaki. E algo que a unidade consegue, porém ela é gravemente danificada na batalha contra o Zeong, que no fim o Amuro, né, consegue fugir da fortaleza usando o Core Booster, deixou a unidade no modo de piloto automático, terminando de destruir o Zeong e, né, causando danos suficientes para realmente dar o fim para a unidade do Gundam original, tá? Então, essas aqui são as versões que a gente tem. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Beleza? Agora a gente vai começar com as variantes do Gundam, né? Tem algumas aqui que eu acho horrorosas, tem outras que eu acho mais legaisinhas, mas vamos lá. Pessoal, quando a gente chegar aqui na parte das variantes, né? Primeira variante que a gente tem é o RX-78 Real Type, né? Que essa versão, na verdade, é uma versão modificada, né? Do Gundam original, porém não tem muita modificação em relação à parte de parte interna, e sim a mais a parte de pintura, né? Tanto que ele tem algumas cores vocês estão vendo, né? Ele usa cores mais como cinza escuro, verde escuro, ele não é branco, ele é uma cor mais cinza, né? Para tentar não ser tão visível em combates, utilizando menos vermelho e tirando aquele azul também que chama tanta atenção, tá? Então a unidade ficaria como uma forma um pouquinho aumentar a dificuldade de ser visualizada no campo de batalha. A próxima versão que a gente tem aqui é o RX-78-3, também conhecido como Gundam G3, ou G3 apenas, né? Essa unidade é uma unidade irmã do Gundam, porém com certas modificações que melhoram um pouco a mobilidade dele, né? Ele foi a primeira unidade também a receber o sistema de envelopamento magnético. O seu reator Minovsky é um pouquinho mais potente do que a versão original, e uma versão do computador educacional que tinha na unidade é um pouco melhorada também, tá? E também a unidade tem a cor que ele é pintado mais em cinza, né? Cinza e roxo, para diminuir sua visibilidade, inclusive, né? Várias dessas melhorias que tem no G3 também são utilizadas no RX-78NT, também conhecido como Alex, ou Gundam Alex, que aparece no Gundam War in the Pocket, né? E essas aqui seriam as cores originais que foram escolhidas pelo Tomino quando ele queria colocar, mas porém a Bandai não aceitou,
essas cores pro G2, né? O G2 ficou aquela cor que a gente sabe, né? Branco, azul, vermelho e vermelho. E aí ele deixou a paleta do G2 e transformou no G3. Beleza? Próxima unidade que a gente tem aqui, né, é o RX-78CA, que é a versão do Casval. Né? Essa unidade foi criada em um universo unicamente alternativo. Ah, mas historiador, você falou que não ia falar de universos alternativos. Tá, eu não ia falar de universos alternativos, porém, na linha de tempo original, esse aqui é considerado como uma variante do Gundam. Então, assim, não é que eu não queira falar, é porque eles colocam ele como uma versão do Gundam original. Então, eu tenho que falar. Tá bom? Eu não quero falar sobre outros universos pra gente não ficar falando cada um dos Gundams originais, porque senão eu ia ficar muito tempo aqui, tá? Então, essa unidade foi criada onde utiliza as tecnologias Federação e Zeônica criada para criar essa unidade, tá? E mostrar as capacidades do New Type. Nessa linha do tempo, o Amuro acaba sendo abatido no começo da guerra, tá? Lá para setembro, bem no comecinho da história. Né? E aí o Char acaba atraindo o exército zeônico e mudando de lado, né? E desiste completamente da sua vingança para proteger sua irmã mais nova, que é a Artesia ou a Sayla, né? Caso vocês queiram se lembrar, porque o nome de quem que é a Sayla Mess, tá? Aí, vocês quiserem, usam o nome que vocês preferirem. Desse modo, né, o Char funda a Neo Zeon, baseado no fundamentalismo do pai original, só que sem aquele ódio do que ele tem em o C93, né? Que ele fica todo aquela coisa de querer destruir a Terra completamente. Né? Ele fica uma versão um pouco melhor do Char. Essa unidade tem uma capacidade melhor que o do Gundam original, principalmente em relação à mobilidade e reação do MS. Inclusive, ele pode também utilizar golpes cinéticos com o próprio corpo do MS, coisa que o Amuro não utiliza dessa vez, tá bom? Próximo que a gente tem aqui é o RX-78Z1, né? Que essa versão também se baseia numa linha de tempo alternativa. Mas, né? O exército zeônico consegue... Quando eles estavam no ataque de Jaburo, eles encontram essa unidade que foi com os planos de construção do Gundam original. Então eles levam esses planos pro espaço e conseguem construir um Gundam do zero lá, utilizando também algumas tecnologias zeônicas misturadas com as tecnologias do Gundam original. Tanto que vocês podem ver, né, que ele é todo verde aí por causa das cores originais dos zeônicos. Inclusive ele usa esse escudo do Gelgug, né, para a unidade. Então ela é uma mistura aí dos dois, tá? Mas, né, não é muito falado sobre isso. A próxima que a gente tem aqui é o RX-78T, né, que é a versão Titãs. Essa versão aparece unicamente em jogos, tá? Sendo a versão principal do jogo Mobile Suit Gundam o Guinness Grid, tá? Onde essa unidade tem o universo alternativo onde os Titãs surgem muito antes do fim da guerra. Ou seja, vocês lembram, o Gundam Zeta acontece porque o pessoal está brigando contra os Titãs. Os Titãs só foram criados acho que 3 ou 6 meses depois do fim da Guerra de um Ano. Aqui, os Titãs são criados durante a Guerra de um Ano, tá? Então, essa unidade foi criada no lugar do Gundam Mark II, tendo uma capacidade bem melhor que o Gundam original, porém, né, ele tem um menor tempo de uso, ou seja, você tem maior capacidade, porém ele gasta mais munição, mais propulsão, muito mais rápido, então ele fica com tempo de uso em combate reduzido, beleza? Agora a gente vai começar pelas variações que são horrorosas, né? Eu acho essa aqui horrorosa, mas tudo bem. Se você acha legal, tudo bem, é com você. Né? É o RX-78 mais B parts. Né? Essa unidade utiliza as peças extras do Core Booster, tá? Core Booster é uma versão melhorada dos Core Boosters normais que eles tinham, né? Aí viraram essa versão de nave, né? Onde aqui tinha maior capacidade de munição, tinha mais parte e também melhor propulsão. Essa unidade permite o Gundam utilizar as armas normais e ainda por cima, né, ter uma melhor mobilidade para capacidade para usos para combate de alta velocidade.
sem que ele perca muita usabilidade do próprio MS, tá bom? E agora a gente tem a versão mais horrorosa que eu acho, que é o RX 780 PT Gundam G Dash. É essa coisa horrorosa aí que vocês estão vendo. Né? Basicamente é meio que o Gundam arrancaram as pernas do Gundam e colocaram num booster gigante aí. Né? É uma versão ainda mais melhorada que a versão original, né? Basicamente isso aqui só dá pra usar no espaço, porque se você tentar usar um negócio desse na Terra, na verdade ele nem iria voar, né? Então, é uma versão melhorada. É uma versão bem melhorada dele. Tem 2 beam cannons que ficam na parte de cima, que vocês estão vendo. Mas troca essa coisa horrível, né? E por último, que a gente tem aqui é a última variação canônica, tá? Infelizmente essa versão é considerada também como canônica. Antigamente ela não era, depois ela foi considerada. Que é o PF78-1 Perfect Gundam, tá? Essa é uma unidade que apareceu inicialmente no mangá, né? Que foi um mangá criado sobre Gunpla. Porém, ela é utilizada para se tornar uma unidade fazendo parte do universo Gundam a partir de uma versão MSV, ou Mobile Suit Variant, ou variante Mobile Suit, né? Que é uma série, são séries que eles repensam várias unidades com variações, tá? Essa versão é uma unidade completamente modificada do Gundam original, tá? Com uso de armamentos ainda mais pesados e mais completos do que a versão original. Juntamente, né, ele tem esse reator enorme que ele fica extra, que é colocado nas costas, tá? Para alimentar novas armas dele, principalmente as armas muito mais potentes que ela é utilizada, como o canhão beam duplo que fica acoplado no braço, né? E o aumento todo esse aumento de peso, né, que é colocado, ele ganha propulsores nas pernas e nas costas para compensar, juntamente com um lançador de foguete de 360mm que fica acoplado no ombro, né? Um lançador de minas que fica no escudo e um hack para os Beam Sabers também colocado em hardpoints que também ficam no escudo, já que não tem mais espaço para colocar nas costas. Beleza? Então, pessoal, já deu 1 hora aqui de vídeo, já ficou bem longo aqui, né? Eu já tô ficando até com a voz cansada, mas vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Agradeço mesmo de coração. Espero que vocês tenham gostado. Toda essa parte aí, né? Deixa um like porque esses vídeos dão muito trabalho para fazer. É 1 hora aqui de gravação só para fazer, só 1 hora só para gravar. Tem mais aí horas e horas do estudando, pesquisando, procurando, pegando informações aqui tudo para vocês. Então, pessoal, deixa um like aí no vídeo. Deixa um comentário também, isso me ajuda bastante. Tudo isso me ajuda. E se você assistiu esse vídeo até essa parte, pô, deixa aí sei lá, Gundam, né? Deixa um comentário aí de Gundam que eu vou saber que vocês estão vendo aí o vídeo e que me ajuda bastante, tá bom? Então, muito obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!